Em relação ao manejo técnico das psicoses clínicas. Em relação às psicoses propriamente ditas, tal como são descritas na psiquiatria, é consensual a existência de uma evidente lacuna entre os profundos avanços de nossa complexa metapsicologia e os limitados alcances de nossa prática analítica. Assim, os poucos relatos de tratamentos realizados exclusivamente pelo método psicanalítico, exclusivamente, tá? Clássico, em pacientes com esquizofrenia, processuais, por parte de renomados psicanalistas como Rosenfield, eu acho que é isso a pronúncia, Bion e Meltzer, são de brilhantes resultados de investigação teórica, mas de duvidosa eficácia clínica. Ele está falando aqui da psicanálise tradicional, pura e simples, né? Sem nenhum aporte de outra terapia, né? Vamos dizer assim, né? Então vamos lá. A análise de psicóticos foi de interesse vital nos anos 50, tendo começado como uma tentativa de mostrar que eles podiam ser tratados exclusivamente pela técnica psicanalítica clássica. Se por um lado isso propiciou notáveis aberturas para o estudo e para o tratamento de pacientes bastante regredidos, borderline, transtornos narcisistas, perversões, etc., que até então não tinham acesso à psicanálise, por outro, acarretou inconveniente pelo fato de que muitos autores tenderam a refugiar-se e a enclausurar-se em uma doutrina rígida e monolítica, centrada unicamente na interpretação transferencialista, dirigida quase que exclusivamente para os conteúdos das arcaicas fantasias inconscientes, ligado a objetos parciais como o seio e o pênis. Hoje, em nosso meio, para esses pacientes, deixa eu ver aqui, alguém entrando aqui. Boa noite, Marlene. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Marlene, nós estamos na página 245, tá? Tanto do físico quanto do PDF. Terceiro parágrafo. Quer dizer, o título é Manejo Técnico das Psicoses Clínicas. Se não entender, ou quiser parar na hora, não é pra você levantar a mão, só interromper. Hoje, em nosso meio, para esses pacientes, a maioria dos psicanalistas preconiza agora, Jussara, o uso de métodos alternativos em um arranjo combinatório de múltiplos recursos, como, por exemplo, a simultaneidade do método analítico e o uso de psicofármacos, e com outros meios que seguem referidos. Então, né, lá na década de 50, era o tratamento exclusivo da psicanálise clássica, que não aceitava medicação. Hoje, nós percebemos que isso é impossível, quase que impossível. Tratar um psicótico, alguém em estado psicótico. A gente não consegue tratar uma pessoa em estado de pânico, tem que ter medicação, né? Tem que fazer medicação, porque senão como a pessoa vai elaborar alguma coisa? Como a pessoa vai falar sobre o que ela está sentindo se ela está no estado? E quem teve, eu nunca tive pânico, mas tenho analisando que passou por essa situação, minha mãe também passou, parentes, e a coisa é muito complicada, né? Dá sensação de morte. Como é que esse sujeito vai fazer análise sem medicação? Tem que ter medicação no primeiro momento. Essa nossa analisanda já desmamou da medicação. Hoje ela trabalha outras questões pessoais que porventura estão na gênese da qual o nome do eu esqueci o tratamento que ela estava falando, gente, deu um branco agora da minha paciente. Boa noite. Está na gênese do pânico, né? Então, quer dizer, esses problemas que ela trabalha hoje, porventura, estão lá na gênese do pânico. Que o pânico está muito associado ao medo, né? Coisas da infância, e ela tem coisas da infância que está começando a relatar. Ou seja, a medicação serviu para clarear, poder falar, poder sair daquela situação, e agora, sem a medicação, é elaborar, né? Gente, pode fazer pergunta, Marlene, se você tiver sem microfone, pode fazer pergunta aí também no chat. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Não, ainda não. Então vamos lá. Vou fechar aqui.
Recentes avanços teóricos. A gente está falando, Marlene, a gente está começando a estudar aqui o capítulo 21, tá? Psicoses, paciente borderline e tal. Então esse é o nosso segundo encontro de hoje, a segundo encontro do livro, né? Então é a parte prática, né? Recentes avanços teóricos, destes, o que vem merecendo maior relevância são os referentes à indiferenciação entre o eu e o não eu. Tá bom. Entre o eu e o não eu. Cadê? Onde eu tô? Tá. E ao fenômeno da primeira especularidade com a mãe, ou seja, como se a mãe fosse um espelho dela. O registro somático das arcaicas sensações experienciadas e experiências emocionais. Aqui, gente, eu tive até que pesquisar isso aqui. Essa questão da diferenciação do eu é tranquilo. Isso quem trabalha muito essa questão é o Winnicott, né? Então, primeiro há que se ter aquela união, né? A integração psique, soma, corpo. Soma, e por incrível que pareça, em algumas pessoas psicóticas isso não existe. Não existe essa borda. O sujeito não se vê no corpo. Lá atrás, o problema psicótico lá atrás da criação da mãe suficientemente boa, ambiente acolhedor, hold, handling. Então isso aí o Winnicott trabalha. Ele vai falar muito do Winnicott aqui, né? Como já falou na semana passada. Então, primeiro a existência de um eu e depois a do não eu. O que é o do não eu? É quando o neném, né, ele reconhece um outro objeto, que o Lacan falava que era o estágio do espelho. Ele olha no espelho e vê que além dele tem a mãe, né, tem duas pessoas ali. O Winnicott fala, ele vai trabalhar isso aí mais na questão materna, no olhar da mãe. Quando a mãe olha para ele ali percebe que que ali existe um não eu. Desde que ele já esteja integrado, claro, né? Que não esteja. Por isso que é muito importante o handle, que é o segurar, que é o alisar, que é o olhar para o bebê, né? O ambiente suficientemente bom para proporcionar essa linha de integração de uma maneira saudável. Então é isso que ele está falando aqui, né? Que a mãe é esse espelho que vai proporcionar esse sujeito. Ele está falando aqui do Winnicott, ele só não fala o nome. Mais para frente ele fala. A mãe, nesse caso aqui, o olhar da mãe é que vai fazer o outro se enxergar como não eu. Porque até então, gente, é a sua majestade o bebê, né? Como Freud já ensinava. Né? Vocês com certeza estudaram isso. O bebê está em fome, aparece um peito e ele mama. Na cabeça, na ilusão dele, na fantasia, ele criou aquele alimento, aquele peito. Depois é que ele vai, com o tempo, isso aí a gente está falando dos primeiros 6 meses, né? Então ele vai começar a perceber que além que ele existe, eu, e depois que existe um não eu. É disso, na verdade, que o texto aqui nessa parte está falando. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ao registro somático das arcaicas sensações e experiências emocionais, ao alargamento das atribuições, das identificações projetivas no processo perceptivo cognitivo, tanto do ponto de vista dos autores psicanalíticos, como os das contemporâneas neurociências. Um mais aprofundado conhecimento das faltas. É isso mesmo? Conhecimento das faltas e, por conseguinte, da formação de vazios no psiquismo prematuro, que ocorreram durante o desenvolvimento emocional primitivo, e do bebê e da criança pequena. É isso que eu estou falando aqui, né? Esse vazio. A clínica do vazio, que ele vai tratar mais tarde, é isso aí. Ele está falando desse ambiente. Por isso que o Winnicott é fundamental hoje, gente. O Winnicott ele vem quebrar o paradigma. Dizem que o Winnicott está para psicanálise, assim como o Freud está para física, né? O Winnicott está para o Freud, assim, muda os paradigmas em relação ao Freud, como o Newton, como o Freud muda em relação ao Newton, né? É uma outra física, é uma outra psicanálise, com uma outra visão mais ampliada. Então é muito importante para quem está tratando de borderline, de pacientes psicóticos, o estudo do Winnicott. E o paciente te dá essa devolutiva. O Winnicott é fundamental. Existe um canal no YouTube que vocês podem entrar, que é Winnicott Urgente. Aquilo ali, esse canal é maravilhoso. O Winnicott Urgente. Se faz necessário
na pedagogia, na medicina. Professores deveriam estudar o Winnicott, pais, né? É fundamental o estudo dele, né? Vou ler mais isso aqui. Jussara, você leu 3 para mim? Vou acabar de ler isso aqui. Valorização da realidade externa. Diferentemente do que a técnica kleiniana classicamente recomendava, no sentido de priorizar a interpretação dos conflitos quase que exclusivamente enfocado no mundo interno, também no paciente psicótico, os analistas contemporâneos hierarquizam a possibilidade dos objetos externos reais, com ênfase nas primitivas fantasias inconscientes e nos objetos parciais introjetados. Você pode ler essa parte aí, Jussara? 3? Qualquer dúvida, gente, fala aí. Quiser contribuir também, tá, Marlene? Pode contribuir. Seria bom a gente comentar essa 2. Aqui falou os recentes avanços teóricos, né? A valorização da realidade externa. O ambiente. O que você também comentou, né? Do outro, do mundo. Exato, é o do ambiente. Então, né? Número 3, relações familiares. No mínimo, 2 aspectos merecem um registro especial. Um é o discurso dos pais primitivos, como sendo um dos modeladores do inconsciente do sujeito. O segundo é a designação de papéis fixos. Pode parar aí, porque isso aí já dá pano para manga. Olha só, esse primeiro aí. O discurso dos pais primitivos, como sendo um dos modeladores do inconsciente do sujeito. É o discurso do sujeito. Lacan já falava isso, né? O nosso inconsciente é o discurso do outro. Então a gente vê muito isso na clínica. Quem está clinicando vê muito isso. Por exemplo, o analisando que fala. Isso é real, tá? Bom cabrito não berra. Então, analisando, ele cresceu, analisanda, cresceu no meio de 2 homens, pai e irmão, a mãe abandonou, ouvindo esse discurso de bom cabrito não berra. O que traz isso aí no dia a dia, né? O que traz na vida da pessoa? Vai crescer com isso, não pode chorar, não pode berrar, não pode ser fraco, não pode ser vulnerável. Por trás desse discurso está isso tudo aí, né? Vamos lá, Jussara, desculpa aí. Nada. Então, no mínimo, 2 aspectos merecem um registro especial. Um é o discurso dos pais primitivos, como sendo um dos modeladores do inconsciente do sujeito. O segundo é a designação de papéis fixos a serem cumpridos no contexto da dinâmica familiar, como, por exemplo, a atribuição do papel de bode expiatório ou de gênio, ou o de se comportar como uma eterna criança, e assim por diante. Inclusive a possibilidade de que o papel que foi designado para o nosso paciente psicótico tenha sido justamente o de ele funcionar como psicótico, isto é, como o portador de papel, de partes psicóticas de cada um e de todos do seu grupo familiar. A corrente sistêmica denomina paciente identificado, aquele que assume este papel forçado pelo restante da família sadia. Isso é interessante, sadia, entre aspas. Sadia, entre aspas. Eles é que estão com problema ali, né? Mas isso a gente vê muito, né? Eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma situação dentro da minha família. De um primo que ele era tido assim como o burrinho, né? E não era. Depois eu analisando, hoje em dia, mas, né, hoje em dia não, mas quando é na idade adulta, né? Você começa a analisar, você vê que não era. A pessoa tinha umas ideias muito legais, mas assume essa coisa. Para no ensino médio, faz supletivo, né? Parou no primeiro grau, fez supletivo com muito esforço para poder continuar no trabalho. Por quê? Porque o discurso era esse, de que ele era o mais burrinho da família. Isso existe. Isso aqui existe. O pior é que isso existe, né? Isso existe, o bode expiatório. Eu tenho uma analisanda que fala da síndrome da filha do meio, né? Que pega tudo, né? E eu comecei a lembrar de um monte de filha do meio que realmente
aguenta um monte de coisa mesmo para os outros familiares, né? Então é uma coisa interessante que o pessoal fala, mas que começa a fazer sentido dentro disso aqui, né? O sujeito é o bode expiatório, até no sentido de ser o maluquinho da família, né? É o maluquinho, a ovelha negra da família. Só como o Jussara falou, né? De repente, a família sadia está entre aspas, né? Ou até de um gênio, né? Gênio, então você é o gênio, ou você é a boazinha, né? A boazinha. É aquela que... Aí a pessoa tem que ser boazinha, tem que ser... você é boazinha. Nunca explode. Nunca faz tal coisa para a mamãe, para a titia. E aí essa boazinha, ela pode querer na vida toda dela achar que ela tem que se submeter ao outro, ser submissa, para ser boazinha, para conseguir o amor dessa pessoa. Isso a gente vê muito em relação marido e mulher. Né? Então a pessoa, muitas mulheres aceitando determinadas situações, né? Porque foi ensinada a ser boazinha, né? Foi ensinada entre aspas, né? É o discurso, né? De que é a princesa da Disney, príncipe encantado, todas essas baboseiras que as meninas cresceram vindo isso, e hoje em dia ainda tem. Ou seja, você é o bonzinho, né? Então eu tenho que agir dessa forma, submissa, de maneira submissa, para ser o bonzinho e conquistar o amor de uma pessoa, né? Eu vi um filme que a mãe falava assim, eu esqueci, Precisamos Falar de Kevin. A mãe está fazendo um bolo, esse filme é muito bom, tá, gente? Ele é psicopata e tal. A mãe está fazendo um bolo e ele pergunta para a mãe, por que está fazendo aquele bolo para o papai? E a mãe fala, para que o papai possa nos amar. O que essa criança cresce, né? No entendimento da criança? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar alguma coisa, comprar o amor de alguém, né? Para que essa pessoa, né, continue me amando, eu tenho que comprar, né? Essa claro, isso pode não acontecer, mas a chance disso acontecer é muito grande. Aí o sujeito vem para análise, né, com vários problemas de ordem de dependência emocional, etc., porque ele aprendeu de que tinha que ser o bonzinho, é através da bondade que consegue ter o amor do outro, é através da compra do outro que ele vai conseguir o amor, dando presente. Tem que agradar, né? Tem que agradar, e a pessoa agrada, e aí se decepciona, né? E quando tá lá no final da vida, às vezes que se dá conta disso, né? Que não teve vida, praticamente viveu em função do outro, né? Marlene, quiser falar alguma coisa, se tiver com o microfone aí, Marlene, pode falar, tá? É bom que ajuda a gente. Quer que eu continue, Jussara, ou você continua? O 4. Eu vou ler mais um, né? Eu leio o restante. O 4. Colaboração multidisciplinar. Cada vez mais, os psicanalistas estão permeáveis às contribuições de epistemólogos, neurólogos, linguistas e geneticistas. Estão cada vez mais permeáveis. Tá. Bem como das ciências cognitivas e da neurociência, além da muito especialmente moderna psicofarmacoterapia. Neste último aspecto, bastante recente, a psicanálise deu um grande salto de qualidade, pois até pouco tempo atrás a recomendação vigente era a de não misturar análise com medicação, enquanto na atualidade são poucos os que contestam que um adequado emprego concomitante de ambos os recursos representa uma enorme vantagem, sem um menor prejuízo para a evolução do processo analítico. É aquilo que a gente estava falando no início, né? Junta neurociência, a própria farmacoterapia. Eu tenho uma analisanda que ela não sabia nem que existia isso. Eu não sabia, confesso que eu não sabia. Ela fez uma terapia alimentar com a própria... Como é que se dá o nome quando você vai fazer dieta? Um profissional? Nutricionista. A nutricionista tinha uma terapia, porque essa moça ela sofria de bulimia. E ela tratou a bulimia com uma terapia feita por essa nutricionista. Achei interessante isso. Você vê como é que está juntando, né? Multidisciplinar, né? Vai juntando. A pessoa faz nutrição, faz psicologia ou psicanálise, aí vai combinando.
né? Eu achei interessante isso. Esses dias atrás, esses programas que é 3 aulas para vender um curso, né? Mas ela deu 3 aulas, a professora neurociência, né? Uhum. Ela neurocientista, ela deu 3 aulas, mas muito conteúdo. Aquela aula mesmo, né? Aula mesmo. Eu cheguei a gravar e comecei Então, ela fala sobre trauma, que o trauma, ele chega a lesar mesmo o cérebro, ali perto do hipocampo, né? É uma parte triangular. Então, assim, para ajudar o paciente também, não recordando o trauma. Ela já é contra recordar o trauma, que aquilo ali vai dar aquela emoção, aquilo vai dar uma aflição, mas ela trata assim, ela vai trabalhar o cérebro dele, tipo assim, aquilo ficou registrado, ela vai reeditar o filme. Se o filme foi de terror, ela vai reeditar o filme. Mas através de quê? De hipnose? Não, ela não falou hipnose, não. Aí teria que fazer o curso com ela para poder entendi. A saber, né? Entendi. Mas depois eu posso mandar para vocês o resumo que eu fiz, né? Achei bem interessante. Porque o acesso, ela tem que ter acesso, né? Ela, tem que ela vai ter que ter acesso ao trauma. Ou é hipnose ou é psicanálise. Só tem duas alternativas, né? Só se ela... Não tem outra, né? Eu terminei agora um curso de hipnoterapia e eu discordo de alguma coisa deles, que eles fazem até o termo errado. Eles falam subconsciente, acessar o subconsciente. Para você acessar o subconsciente, não tem problema se você falar isso numa visão dentro da hipnoterapia. Mas só que eles também falam Freud, falam em psicanálise. Então o subconsciente não precisa propriamente de hipnoterapia. Subconsciente é eu perguntar o seu endereço agora e você falar, você lembrar. Você eu perguntar a você, Jussara, qual é o número do professor Cláudio? Você lembra? Isso é subconsciente. Mas os traumas não estão aí, os traumas estão no inconsciente. Então, quer dizer, aí tem que ter o acesso ou da hipnose ou da psicanálise através da elaboração, né? Bom, mais ou menos, eu lembro que ela vai pedir para o paciente anotar o que ele sente, o pensamento que vem, junto e trabalhar, quer dizer, ajudar o paciente a trabalhar essa emoção. Manda pra gente. Manda pra gente lá, pra gente ver. Bom, vou mandar. É interessante. Porque hoje a gente tem que ser... Eu fiz um workshop esse ano sobre essa interdisciplinaridade que a gente tem que ter, né? E eu acabei lendo e gostei muito. Você também leu, você também estudou, né? Discordo de alguma coisa, mas concordo também muita coisa da logoterapia, né? Do Frankl, né? E, né, escreveu toda a sua teoria praticamente dentro do campo de concentração. Essa coisa da mudança de suas atitudes, né? De ter um objetivo, né? A logoterapia é isso, né? Você tem que ter um objetivo. E isso é verdade. O depressivo, ele precisa de um objetivo. Enquanto não chega lá na depressão maior, né? Que o sujeito já está de cama, não toma banho, não come, não faz mais nada. Mas assim, entrou no estado depressivo, de tristeza, muitas das vezes, né? É por falta de uma atividade realmente. É isso? Você tem que ter já dizia Cazuza na música, ideologia, eu quero uma para viver, né? E ele era um border, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter uma ideologia. Se não tiver uma ideologia, você tende a ficar depressivo. Eu desde que eu acordei hoje, eu estou estudando. Não tem tempo da depressão entrar. Não dá tempo. Então isso é que a logoterapia prega também, né? O sujeito tem que ter um objetivo. O cara não morreu no campo de concentração, não se matou e não se entregou, porque ele tinha, de repente, um objetivo de encontrar a mãe, o pai, de sair vivo daquilo ali, escrever. Ele tinha um objetivo, né? É isso que o Frank fala, né, no livro dele. Esqueci o nome, vou até postar lá no grupo o nome. Vamos lá. Muitos aposentados, antigamente, morriam, né? Se aposentava, eu quero ficar na cadeira de balanço, fazer nada. Exatamente. Aí não tinha um objetivo, se entristecia, né? Aí hoje dá o nome de depressão.
né? E morria cedo. Precisa... E hoje a gente está mudando, né? É. O idoso está fazendo um exercício físico, caminhada, está estudando. Tem grupos, né? Tá, isso é muito importante. Hoje mesmo eu descobri um aqui em Niterói, sem querer. Minha mãe ouviu na Rádio Tupi, aí pediu para que eu ligasse, eu liguei. É um grupo de idosos com várias atividades. É toda a terceira quinta-feira do mês, e a próxima agora, quinta-feira agora, uma dança, né? Um baile lá no frente à Praia de Caraí ali. Quem é de Niterói sabe. Clube Central, né? Então é interessante, né? Tem alguma coisa, né? Para fazer. Vou voltar de novo. Ficou mal feita a leitura. Como decorrência dos itens anteriores, a tendência dos psicanalistas contemporâneos que tratam de psicóticos pelo método analítico é a de combinar outros métodos alternativos a este, como, por exemplo, diversas formas de psicoterapia, grupos de autoajuda, medicação psicotrópica, eventual hospitalização ou a utilização de hospital-dia, os benefícios da ambientoterapia, dessas últimas, o concurso 2, assim chamados auxiliares terapêuticos, amigos qualificados, atendimento do grupo familiar e outros. Hoje é um método muito usado mesmo, né? O sujeito ele não fica só na terapia, ele faz terapia de escrita, desenho, pintura, argila, né? Tem todo aquele ambiente ali multidisciplinar, né? Não podemos ficar só nessa acreditando que de repente só a psicanálise vai ajudar. Essa minha analisando, ela participa de um grupo só de border. Então eles conversam entre eles, falam, dão estratégias entre eles também, tá? E não tem nenhum psicoterapeuta lá não, é só deles mesmo. É um contando a experiência para o outro. Então isso é muito interessante. Terapia em grupo, né? Muito bom. Além de fazer uma amizade, interagir com outras pessoas, né? E ouvir o problema do outro e sentir aquela empatia, assim. Eu acho que é muito interessante, muito saudável. Eu falei, acho, na outra reunião, que depois que a minha analisanda falou, né, ficou bem do pânico, eu perguntei a ela o que ajudou, como a psicanálise ajudou. Eu tava querendo saber, escrever, e ela falou, sabe o que ajudou, Ednei? Era só o fato de você todo dia mandar mensagem para mim assim, eu tô aqui se precisar. É isso. Era só isso que eu precisava. O sujeito que está com pânico tem muito a ver, o pânico tem muito a ver com desamparo. Síndrome do ninho vazio, desamparo, gera pânico. O sujeito mudar de cidade para ter que trabalhar, gera pânico, desamparo do familiar, do apoio. Tem muito isso. Então, a psicanálise, o que eu fiz? O que o Winnicott ensina. O holding. Ser um ambiente suficientemente bom. Ser o pai analista, mãe analista, que falava, tá tudo bem, tá? Eu tô aqui, se precisar, liga. Só isso. Gente, era só isso. Eu fiquei assim, e eu leio isso nos livros, a gente lê isso nos livros, né? Que às vezes só basta somente isso. Só essa palavra, né? Tô aqui, se precisar. Já foi para a Argentina com a filha sozinha, já fez um monte de viagem, né? Não conseguia nem abrir o notebook, nem abrir. Claro que usou a droga, teve que usar, desmamou, e agora está elaborando da onde vem todo esse sentimento. E ela tem uma coisa muito interessante, Jussara, para os místicos de plantão, que o fogo persegue ela. Me persegue mesmo. Na última sessão ela falou assim, Ednei, eu acho que o fogo me persegue. Vou lembrar só de 3 agora. Ela tinha uma casa de festas que pegou fogo, que era o sonho da vida dela, gigante aqui em Niterói, gigante. Aí, durante a análise, quando ela estava lá se curando, entre aspas, né, do pânico, ela manda uma foto para mim. O colégio da filha dela tinha acabado de pegar fogo, em Caraí. Colégio famoso, agora não sei o nome, mas se vocês colocarem no Google, Colégio de Caraí que pegou fogo em 2022, vocês vão ver. O colégio pegou fogo. O que eu pensei? Cara, ela vai retroagir, ela vai voltar. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Só tô mandando essa foto porque se eu surtar, você sabe por que foi. Aí agora, recentemente, semana passada, ou retrasada, um cheiro de queimado no prédio dela, chamaram um bombeiro, todos os moradores tiveram que sair, tinham um princípio de incêndio na lixeira. Ela, rapaz, o fogo me persegue. Então, para os místicos, é uma coisa, o fogo persegue essa mulher. Então, é uma coisa interessante, né? E a gente está fazendo esse trabalho com ela de rever a infância. Porque essa questão de desamparo já tem lá na infância dela. O pânico chega aqui, mas não é à toa, né? Então, a gente tem que investigar lá atrás, né?
Então é interessante a gente fazer. É um trabalho de detetive, né? Por isso que eu sou apaixonado pela psicanálise. É um trabalho de detetive, né? Vamos lá, vamos ler o último item aqui. Acho que a gente pode até, não sei, né, pelo horário, né? A pessoa real do analista, embora não seja consensualmente aceito por todos os psicanalistas, particularmente posiciono-me entre aqueles que dão um expressivo crédito à influência da pessoa real do analista, a qual vai muito além de sua competência profissional de interpretar corretamente a transferência. Propõe imaginarmos um sistema de coordenadas em forma de L, em que o eixo vertical seja o das interpretações do analista, enquanto o eixo horizontal distingue a autêntica atitude psicanalítica interna do analista. Assim, quando mais bem estruturado for o psiquismo do paciente, mais cabe a eficiência da função interpretativa do analista. No entanto, quanto maior for o estado de regressão do paciente, notadamente nas psicoses, mais cresce a relevância da pessoa real do analista, mercê de sua sensibilidade ao sofrimento, respeito e tolerância às falhas e limitações, sua capacidade de continência e de sobrevivência ante as pulsões amorosas, eróticas, agressivas, narcisistas, seus valores, acreditar e de fato gostar do seu paciente psicótico. Executa uma importante função de preencher primitivas faltas e falhas parentais. Esse parágrafo aí, conseguiu? Deu para vocês entenderem ele? Eu entendi que o analista, ele não pode ficar distante do paciente. Mas isso é uma segunda parte. Primeiro ele fala do quê? Ele fala do o paciente que está com o psiquismo estruturado, você pode interpretar para ele. Porque ele vai entender. O psicótico, ele precisa mais de quê? De holding, de carinho, de amor. Da analista barra mãe, analista barra pai. Aí vem o Winnicott de novo, gente. Né? Do hold, do acolhimento. É isso que ele fala aqui, né? Então, assim, o sujeito, o analista, ele tem que sobreviver às agressões do analisando. Sejam agressões amorosas, eróticas, narcisistas. Né? A gente tem paciente narcisista que se acha que quer te ensinar. Ele vai pegar um texto, vai ler com você e vai querer te ensinar. Então, quer dizer, você tem que sobreviver a isso, sobreviver às agressões, né? As limitações do sujeito, né? Limitações intelectuais até, né? Então isso é muito importante. O analista, ele precisa ser, como ele fala aqui, ele precisa preencher essas falhas parentais. Ele não pode levar para o lado pessoal. Não pode de jeito nenhum. Se ofender, se irritar, ele vai ter que ali até olhar com compaixão, né? Porque às vezes o paciente ali parece uma criança gritando, chorando, esperneando. Então ele tem que ver por esse lado, né? Exatamente. Não levar nunca para o lado pessoal. E é preciso análise pessoal, né? A sua análise pessoal tem que estar em dia. Se você pintar uma coisa dessa, você correr, vai lá pro Antônio, né, e fala, Antônio, não tô segurando esse cara narcisista não, tô com vontade de dar na cara dele, tá me deixando, né? Aí você tem que levar isso para análise, porque o psicanalista... Então passar para outro colega. Então passar para outro colega. Se a coisa estiver muito ruim, passar para outro colega, porque você tem que ser um continente, né? Suportar aquele sujeito, né? Suportar aquela dor, né? A sua função é essa aí, né? Vai receber agressão verbal, ironias. Ele tá te tratando muitas das vezes como ele tratava a mãe, o pai, como era a relação, como a Margaret Little fala lá, a paciente do Winnicott. Eu não tratava o Winnicott como se ele fosse a minha mãe. Ele era a minha mãe naquele momento. Então ela chorava, esperneava, ficava quieta, quebrava jarro. Era o que ela fazia, ou pelo menos tinha vontade de fazer com a mãe e não fez, né? Porque a mãe dela era totalmente desequilibrada. A mãe dela destruiu a cabeça dela. Mas ela passa por cima de tudo, consegue se restabelecer, faz terapia, faz medicina, faz psiquiatria e se torna psicanalista.
né? Edita livros, então quer dizer, o Winnicott ele foi esse continente, ele suportou, ele sobreviveu a Margaret, ele consegue sobreviver, né? Então, quando ela quebra o vaso dele e ele não fala nada, você pode, é omissão? Não é omissão. Na outra sessão, ele vai lá, ele compra um outro vaso, coloca lá no mesmo lugar. Isso quer dizer o que para ela? Você pode gritar, você pode quebrar, você tem o direito de fazer isso. Não cercear aquilo ali, né? Porque quando a criança, às vezes... Eu lembro de uma analisanda, que recentemente ela estava muito preocupada porque a filha começou a espernear e gritar muito na hora de ir para a escola, fazer muita birra na hora de ir para a escola. Porque ela estava sentindo a falta dela, que sempre ela que levava. Que bom que ela fez isso, porque ela está dando sinais. Pior quando a criança não dá sinais. Ela guarda. É o que aconteceu com a Margaret. Ela guardava. Então, quando o Winnicott substitui o jarro, ele está dando um aval para ela. Você pode usar a sua agressividade aqui. Eu vou conter a sua agressividade. Eu posso ser um continente. Eu posso suportar. Eu vou sobreviver a você. E aí, sobreviveu. Foram anos de análise, mas sobreviveu. 1h30 de análise. Em algumas sessões ela ficava 1 hora deitada, em forma de bebê no útero materno, coberta. Então, ele sobreviveu, né? Ele superou essa contra-transferência que podia. Ele fala que ele ficou muito irritado quando quebrou o vaso preferido dele, né? Mas ele aproveita para colocar em prática tudo que ele estava escrevendo, né? Toda a sua teoria. E aí hoje em dia citado, né? Porque ele é muito importante para pacientes border, pacientes psicóticos e que estão na borda. Ele é muito importante. Eu tenho outro analisando que estava sofrendo com uma paranoia. Gente, parecia caso de filme, que você vê em filme. Tem uma câmera na minha casa me filmando. Quem colocou? Minha vizinha. Mas como é que ela entrou na sua casa? Ela deu um jeito. Porque sempre tem uma explicação. E você tem que aceitar isso. Vamos ver como é que foi. Você não pode tirar essa ilusão, porque aquilo ali é uma defesa para ele no primeiro momento. Consequência de tudo isso até hoje é que a gente está com poucos meses de psicanálise, mas o que acontece é que a vizinha se mudou e a paranoia foi embora. Mas a paranoia acontece por conta de um superego tirânico. Tá? Então, ele, não posso falar o que, mas ele tem uma atitude que não condiz muito com a idade adulta dele, e o superego dele começa a massacrar. Tá? Marlene, qualquer dúvida é só falar, hein? O superego dele começa a massacrar. Qual é a defesa dele? Paranoia. A vizinha está me perseguindo, a vizinha viu, mas não fala a ninguém porque, o que ela viu, só fala para mim. A mulher também não sabe até hoje. A vizinha viu, a vizinha sabe o que eu estou falando, ela bota escuta aqui em casa, ela filma, outro vizinho está filmando para ela da outra janela. Então, assim, e você vai ouvindo aquilo ali e sendo continente. A minha sorte é que a vizinha se mudou. Então a história dele agora de análise é outra, e ele quer continuar, uma pessoa muito humilde, muito humilde. É aquele caso aqui, o ego não está muito estruturado, você tem que ser o continente do cara. Você não tem que dar muita interpretação para ele, você tem que dar muito holding para ele, né? Então é isso, né? Obrigado, Marlene. Para mim o Winnicott é assim, eu gosto muito do Lacan, algumas coisas, gosto também claro, Freud, né? A base, né? Mas o Winnicott, para mim, ele não é só para pacientes psicóticos, tá? Ele atendeu 60 mil crianças, só 60 mil crianças, né? Fora adultos, em período de guerra. Então, ele tem hoje, quebrou paradigmas, então, por isso que eu falo muito nele, eu gosto muito dele, né? Quando a gente for na semana que vem falar sobre o manejo da técnica, vai entrar de novo o Winnicott. Vai entrar. Então, e aquela coisa hoje em dia também, né, gente? A gente pode ser psicanalista e deve ser plural também em termos de teoria, né? Você tem a sua base, mas, Lacan, isso aqui que Lacan fala é interessante, né? O inconsciente construído a partir do discurso do outro, é lindo isso a gente usa na clínica, né? Quando que é a sua opinião, quando que é do outro? Fala aí, Jussara. Um paciente, por exemplo, chega no consultório, né? Tratamento assim, né? No consultório. E ele chega assim, muito agitado. Eu acho que
psicanalista pode aplicar uma técnica para ele se acalmar, porque o que ele está necessitado naquele momento, né? É se acalmar. Então, ele não tem condição de fazer análise, e também não deveria sair dali agitado. Então, uma técnica de respiração, uma técnica, né? Não sei, uma técnica para poder... É emergência, ele está ali necessitando. Falou tudo então, agora. Não é? Eu adoro a 478, não sei se Marlene conhece, Jussara, respiração 478. Eu uso para quase tudo. É uma respiração que você botar no YouTube lá, respiração 478, você vai ver médico falando, esotérico falando, terapeuta falando dela. Eu uso muito, mas é a coisa mais fácil que tem. Respira 4, segura 7 e solta com 8 segundos. Faço 3, 4, 5 vezes. Essa respiração, a princípio, seria para dormir. Eu uso ela no dia a dia. Só não uso dirigindo, que já quase me dei mal isso. Porque ela já me dá sono. De tanto você realizar aquilo ali, o seu organismo introjeta aquilo ali de uma tal forma que uma vez eu estava dirigindo e fiz e tive que parar o carro e minha esposa pegar. Então, hoje em dia, eu faço em momentos de crise. E aconselho meus analisandos. Essa que me ligou naquele dia, eu também fiz isso. Respira, né? Faz a 478, faz uma que você goste. Então, faz uma... Ah lá, a Marlene faz também a 478. Então, assim, dá muito certo. Claro que você é igual a remédio... como é que é aquelas bolinhas? Homeopático, né? Às vezes, não é, ou o próprio alopático também, não é no primeiro vidro, primeiro mês que você vai sentir o efeito. Você vai sentir com o tempo da 478, né? A minha analisando de pânico, fazia direto, ia pro banheiro e fazia. Então, quer dizer, a gente tem que ser plural, né? Como você falou, o cara chega no teu consultório, você faz o quê? Vai deixar ele sair assim, né, desesperado? Se souber uma hipnose, faz um exercício de hipnoterapia nele, para relaxar. Existem muitos relaxamentos que a hipnose faz, sem a pessoa ter que regredir. É relaxamento, né? Comum. A pessoa fica mais calma, aí continua o processo, né? É isso que que muita gente não aceita o que a gente está falando aqui. Eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube e vai ter muita gente criticando, porque tem pessoas que são muito assim, ortodoxas, né? Ortodoxas, então tem que ser daquele jeito. E hoje em dia não é assim, gente. Você tem que ser plural, né? É isso. Podemos encerrar por hoje? Podemos. Tudo bem, Marlene? Pode, Marlene. Ou tem alguma dúvida? Eu adorei. Obrigado. Colabora também com a gente, Marlene. Você pode colaborar também. Aliás, quem quiser fazer leitura na próxima, gente, eu vou falar aqui que algumas pessoas vão assistir esse vídeo depois. Quem quiser, nós estamos na página 246, Manejo da Técnica Analítica. Quem quiser me ajudar a Jussara na próxima, quiser ler também, tá? Quiser pegar um ponto, são quantos itens aqui? Deixa eu ver aqui. São 33? São 33. A gente não vai ter... com certeza a gente não vai terminar no próximo encontro. Mas quem quiser pegando aí até o item 9, acho que até o item 10, 12 a gente consegue. Então quem quiser ir estudando, quem quiser colaborar com a gente no próximo encontro, seria legal, seria de grande ajuda também. Tá bom, gente? Então vamos encerrar aqui, né? Obrigado, Marlene, obrigado, Jussara, pelo aprendizado aí, pelas reflexões. Obrigado a vocês. Tá bom? Obrigado, Marlene. Aí ajuda a gente. Qualquer coisa pode falar com a gente no privado também, no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá lá no grupo. Eu acredito que você esteja no grupo também, né? Então, meu contato tá lá, o da Jussara também. Tá bom. Uma boa noite para todos vocês, gente. Tchau. Boa noite. Vamos tirar uma foto? Mesmo sem deixa eu printar aqui, peraí. Mesmo só com a imagem da Jussara, da Marlene. Peraí. Vou printar, hein? Pode? Foi. Tchau, gente. Um abraço.